A teologia herética sobre a Trindade. A teologia estudada pela religião tem muito achismo, e lhe falta o conhecimento do Evangelho da Graça. Este achismo é sobre uma falsa terceira pessoa da Trindade. O erro está na forma do uso da palavra Espírito Santo. É óbvio que essa força divina tem o seu atributo como puro, intacto, santo. Ora, é só usar a etimologia da palavra Espírito, que significa no latim sopro, respiração, coragem, vigor, no hebraico, sopro, ar ou vento. E no grego, a palavra pneumatos significa sopro, vento, ar, sopro divino, Espírito e Espírito Santo. Reparou que nos 3 idiomas no qual foram traduzidas as Escrituras, a palavra Espírito só teve algumas variantes, todas elas têm quase o mesmo significado? Então, baseado na etimologia da palavra, sem achismo, podemos desta forma interpretar o versículo de João 20:22, e, tendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O sopro divino dado aos discípulos significava a respiração vinda de dentro do Criador, que lhes dava coragem, vigor, nova vida e compreensão dos atributos de Deus para a missão que eles foram enviados. Achismo é pensar que Jesus falou em terceira pessoa da Trindade em João 16:7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Baseado na etimologia da palavra, podemos interpretar o versículo citado desta forma. Uma observação: Jesus não o chamou de Espírito Santo e sim de advogado, encorajador, ajudador, em grego paracletos. As pessoas que interpretam erroneamente em seus achismos, Jesus usou a expressão o ajudador para se referir ao Espírito Santo, que é uma força, não uma pessoa. Jesus estava explicando que não havia necessidade alguma de ser substituído pela sua força divina. Se ele continuasse no meio deles, então ele deveria ser assuntos aos céus, para poder enviar seu reforço, que é um conhecimento profundo da sua divindade, dando-lhes mais coragem, vigor para a igreja primitiva passar pelas perseguições que os mesmos enfrentariam. Jesus, com sua força invisível em nós, é o nosso intercessor, e ele quem vai julgar nossa causa, em meio às lutas desta vida, nos dando forças, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nada de terceira pessoa da Trindade mentirosa deste sistema religioso politeísta, que trouxe confusão no nosso meio. Mateus 28:19 é um versículo isolado, que nem os outros, e nem Paulo, o enviado aos gentios, nunca pronunciou. As Escrituras falam de unidade, não de trindade. Efésios 4:3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Jesus é o primeiro de toda a criação. Alguns interpretam esta passagem como se Jesus fosse o primogênito de Deus, mas não é isto que o versículo está se referindo. Vamos ler. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele trouxe a imagem do Deus invisível, ou seja, apresentou um Deus que era invisível, e mostrou sua imagens através dele, ao povo. Por isso Jesus mostrou o Pai para Felipe. João 14:8, solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. 9. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Colossenses 1:16, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele, e para ele. 17. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Entendeu? Enquanto vocês do sistema religioso continuarem a misturar o antes da cruz,
onde Jesus se encontrava na dimensão terrena, como Filho do Homem. Nunca vai entender que Jesus depois da cruz tem em absolutamente tudo, o poder supremo. Não é mais o Filho de Deus, ele é o único Deus. Já ia me esquecendo. Para aqueles que acham que Jesus está ao lado direito do Pai, estão totalmente enganados. Veja o que significa. A mão direita pode ter vários significados, como compromisso, lealdade, poder, autoridade, força, habilidade, competência e integridade. A expressão mão direita pode ser usada para se referir a um indivíduo importante ou a um lugar de honra. Na Bíblia, a mão direita de Deus dá a vitória. Jesus está à direita de Deus, e os salvos estarão à sua direita no juízo final. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.